Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos meditando na Palavra de Deus em Daniel capítulo 2. Vamos ao primeiro versículo. A partir do primeiro. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e os seus espíritos se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizesse saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grandes honras. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vides que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fizer saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeus, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Aqui nós estamos percebendo uma dificuldade que aqueles astrólogos, aqueles adivinhadores se encontrou nesse momento. O imperador teve um sonho, mas ao levantar de manhã ele lembrava do sonho, só que não lembrava do que era, mas o sonho perturbava o seu coração. Ele não lembrava, não conseguia comer, não lembrava, ele não conseguia falar para ninguém o que é que ele tinha sonhado. Ficou no esquecimento. Então ele chamou os astrólogos, chamou os adivinhões, para que viesse poder explicar para ele o que é que ele tinha sonhado. Mas o que é que acontece? Aquelas pessoas, nós vemos que ele não tinha o dom de Deus, e essas coisas o rei não sabia, o imperador não sabia. Mas quem pode mostrar para nós, quem pode, é só o Criador. Só Deus é que pode verdadeiramente chamar a pessoa e explicar o futuro através da sua palavra. Então nós vemos aqui um começo de uma grande dificuldade. Por quê? Aqueles homens não tinham condições de resolver o problema do rei. Aqueles homens não tinham condições de adivinhar o que é que o rei tinha sonhado.
E tinha logo em seguida, quando o rei percebeu que eles não tinham condições de resolver a sua petição, o que ele estava precisando, o rei percebeu que começou a entender que eles queriam ganhar um tempo para poder bolar um plano, para poder contar para o rei, para poder enganar o rei. O rei então decreta: é o seguinte, se você não me der, se vocês não fizerem saber para mim o que é que eu preciso, todos vocês serão mortos. É como o rei tivesse pensado assim: é o seguinte, vocês e o adivinhador, vocês que adivinham, vocês que fazem tudo, é os astrólogos, é o adivinhão. Então para que serve vocês, se na hora que eu preciso, vocês não têm condições de me ajudar? Então, se é assim, acabarei então com todos os sábios de Babilônia. Uma grande dificuldade, até os que não sabiam estavam na lista para morrer. Até os que não sabiam, que era o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não sabia dessa história e já estava determinado, como ele era um dos sábios, de lá, também ele entraria no decreto do imperador para que fosse eliminado. Mas quando Daniel viu aquele alvoroço, aquela dificuldade, aquele corre-corre, e o mandante do rei estava andando com toda a rapidez, porque o rei tinha determinado. Daniel então chama: o que está acontecendo? Então o que acontece? Perguntou para ele, ele falou: o rei determinou que todos os sábios possam, já que ele não conseguiu resolver o problema do rei, seja eliminado, seja morto. Daniel então pede para ele: faz o seguinte, fale para o rei, que eu quero falar com ele. Daniel então vai com seus irmãos, com seus amigos, e fala o seguinte: olha, nós estamos em grande dificuldade, ore aí, busque a Deus. Por que Daniel fez isso? Daniel tinha um segredo com Deus, porque ele constantemente buscava a presença de Deus. Não era um descuidado. Até no meio da igreja está cheio de gente descuidado, que esquece até de Deus, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada, e estão todos aí pensando que está por cima da carne seca. E aí o que acontece? Mas esses quatro, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam na inércia. Esses estavam buscando a santidade de Deus, porque ele conhecia, eles tinham conhecimento de causa, porque foi bem criado, os seus pais ensinou o que era Deus, seus pais ensinou a palavra de Deus. E aí nós conseguimos e observamos que verdadeiramente Daniel tinha algo a oferecer. Nenhum daqueles magos tinha conhecimento do segredo que Daniel tinha, porque aqueles magos não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. E eu quero perguntar para você: você tem conhecimento do Deus verdadeiro? Você tem buscado agradecer o Deus da criação, o Deus que te criou, o Deus que te deu fôlego de vida, o Deus que faz você ser um ser vivente nesta face da terra? Então eu vou falar para você. Se você ainda não parou para observar esse detalhe, fique sabendo que Deus está te esperando que você possa olhar para Ele e possa agradecer a Ele. Falar: meu Papai do céu, obrigado por eu existir na face da terra. Obrigado porque tu me tem abençoado, tu tem me dado vida. Você que tem família, tudo, Deus tem te abençoado. E assim, Deus vai levando você para o conhecimento. Aí nós vemos, começando então, nós vemos aqui o seguinte, ó. O rei estava lá dormindo. O rei foi dormir. Mas diz a palavra de Deus que a ele começar a dormir, ele então teve aquele sonho.
ele levou o pensamento e ele sonhou algo tremendo. Ele não sabia. Ele não sabia. Mas ele estava tendo uma revelação do futuro, até o dia de hoje. Aquele rei, aquele imperador, Deus estava mostrando para ele o que ia acontecer no futuro e até a volta de Cristo que está chegando nos momentos. Tudo que Deus revelou naquela palavra se cumpriu e está se cumprindo nesse momento, está se cumprindo nesse exato tempo agora. Está tudo preparado para que o governo mundial possa vir tomar posse e vai vir então a grande tribulação, vai vir o arrebatamento, depois a grande tribulação. E eu quero perguntar para você, você quer fazer parte do arrebatamento da igreja? Se você quer fazer parte do arrebatamento da igreja, se prepara porque está próximo. Você sabe o que é próximo? É muito além daquilo que você imagina. É que muitas vezes o ser humano fica achando que é tudo normal, mas não. Tudo está caminhando para o anticristo dominar o mundo, porque todo mundo, uma grande massa da população estão lutando, grandes milionários, bilionários estão lutando para poder montar um governo mundial. Não é pelas armas, eles estão indo na cabeça das pessoas. Até uns anos atrás, no meu pensamento, eu pensava que podia vir esse governo mundial através de uma dominação, através das armas, da economia, não, mas só está vindo através da imprensa, botando na cabeça das pessoas, e as pessoas estão indo, entendendo, e estão indo, e estão na conversa. Daqui uma hora eu vou, governo, igual fizeram com Jesus Cristo, crucifica, não sabe nem, a humanidade não sabe nem o que estão fazendo, estão correndo para o precipício e não entende. Só que Deus está botando em alerta a humanidade. Você não pode morrer e ir para a eternidade e dizer que não conhece. Você está ouvindo? Você está vendo? Deus te ama e Ele quer você morando no céu. Deus te ama e quer você morando no céu. Ciente das espertezas dos magos, ele então já percebeu que, como Nabucodonosor não revelou para ele, Nabucodonosor não revelou para os magos, percebeu que entre eles estava fazendo um complô para que eles pudessem bolar algo até começar a acontecer as coisas, e aí ele poder falar para o rei, é isso que eu falei, não sei o que. O rei falou, é o seguinte, não queira me enganar, já que você não consegue resolver, eu tenho solução para você. Todo mundo eliminado. E aí, meu amigo, meu irmão, começou a grande batalha. Uma sentença foi por ele estabelecida, que é no versículo 10, né? Que diz assim, respondeu aos caldeus na presença do rei, disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeus, no versículo 10 do capítulo 2 de Daniel. Viu? Aí? Viu? Você vendo? Ele sabia que ele não tinha condições de resolver o problema do rei. Ele sabia. Não tinha condições. Então saiu o decreto, que já foi no capítulo 13, saiu o decreto, a sentença, e fez um grande destacamento de guarda, e saiu aquele grupo de gente para poder juntar e trazer aquele povo ali para poder ser eliminado. O que acontece? Daniel está vendo aquele alvoroço, quer dizer, a pessoa você eliminar todos os pensadores, são pessoas dominantes da classe, dominantes do país, dominantes daquela nação, aquelas pessoas mais inteligentes, todo mundo ia ser eliminado. Mas quando Daniel viu aquilo, então
veio a resposta. Contudo, aquele jovem cujo costume lhe prostrava de joelho 3 vezes por dia, Daniel orava ao Senhor. Que é Daniel capítulo 6, versículo 10. Lá na frente, já está falando Daniel. Por que Deus abençoava Daniel? Por quê? Todo dia, 3 vezes, todo dia, 3 vezes ao dia, Daniel orava ao Senhor. Chegava lá, parava e falava, papai do céu, conversava com ele. Tá vendo? Conversava com Deus. Vamos fazer tudo para poder conversar com o papai, pelo menos uma vez por dia. Converse com ele. Vá para um cantinho e comece a falar para Deus. Ah, mas eu não sou crente. Mas você pode falar com Deus. Se você começar a falar com Deus, Deus vai mostrar para você. Eu vejo na Bíblia muitas e muitas pessoas que não conheciam a Deus, mas tinham um conhecimento de buscar a Deus, falar, papai do céu, eu quero conhecer a Ti. Deus vai mostrar os caminhos, e vai mostrar as pessoas certas, para que você possa estar falando. E eu aqui estou explicando para você. A Bíblia Sagrada é o caminho para a humanidade. Através dela é que nós encontramos e chegamos em Cristo Jesus, que foi autor e consumador da nossa fé. Contudo, este jovem estava preparado, né? Aí nós vemos. Enquanto os caldeus queriam ganhar tempo para enganar o rei, Daniel pediu tempo para quê? Foi para bolar um plano? Não. Ele pediu tempo para poder conversar com Deus. Papai do céu, eu quero, nesse momento, falar contigo, dizer para ti. Nós vemos aqui no versículo 20 ao 23, que diz o seguinte: falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e estações. Ele remove os reis. Isso aqui é a oração de Daniel. Vou ler o começo de novo. Ó, Daniel conversando com Deus. Ó, a intimidade de Daniel com Deus. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos ao entendido. Ele revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus dos pais, dos meus pais, Deus dos meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto. Ele já, assim que ele estava orando, que Deus mostrou a revelação para Deus, ele já começou a agradecer a Deus. E eu pergunto para você, você tem agradecido a Deus? Você tem agradecido? Às vezes Deus te dá uma benção. Às vezes Deus te dá uma benção. Sabe, eu dou um exemplo aqui, que eu vou falar para vocês. Uma coisa que tem me chamado muita atenção. O nosso presidente, como aconteceu esse problema dele lá com aquele atentado que ele teve, toda vida que ele vai falar, ele agradece o Papai do Céu. E tem hora que os crentes recebem bênçãos e mais bênçãos e nem abre a boca. Todo o pronunciamento dele muitas vezes tem sido um alerta para mim. Eu falei, meu Deus, eu tenho de aprender a ser mais crente. Olha o que é isso. Às vezes nós esquecemos. Deus, eu já tive um testemunho aqui que Deus me livrou de um jacaré quando eu tinha 8 anos, mas eu tinha uns de 11 para 12. Deus me livrou de uma cobra coral e eu esqueci.
larguei para lá. Passou 50 anos quase, para que eu pudesse vir me acordar e ver que aquilo foi um grande milagre. Olha como nós somos injustos com Deus. Olha como nós somos injustos com Deus. E aí eu vejo uma pessoa que toda hora que vai dar uma entrevista, ele agradece ao Papai do Céu. E eu falo, meu Deus, eu tenho 50 anos de crente e olha que eu esqueço. Olha como é que olha como todo dia nós temos algo para aprender, irmão. Todo dia nós temos algo para aprender, para botar em prática. Todo dia Deus tem algo novo para nos mostrar, para nos ensinar. Graças a Deus, graças a Deus. Daniel, quando ele ficou sabendo disso, ele não ficou torcendo para matar os outros, não. E tem gente torcendo para se dar bem, acabar com todo mundo, para que ele seja o melhor. Que aí, se matasse todos os outros sábios, e ele não matasse ele, quem era? Ele, como era um sábio, ia ficar só ele de sábio. Aí ele podia ser o maioral ali, não, mas ele não quis isso. Ele não quis isso. Ele falou para Deus que se Deus tivesse que tratar algum deles, que fosse o próprio Deus, mas não ninguém trocasse. Então ele orou pela vida dele e orou por todos aqueles outros sábios que estavam na lista da condenação. E através da vida de Daniel, Deus tirou todos aqueles outros da sentença de destruição. Isso é o que Deus faz, amigo. Isso é o que Deus faz, irmão. Graças a Deus, como Deus é tremendo. Oh Deus! Mas nós podemos ver. Olha, mas posso imaginar também como seu semblante logo empradeceu ao ouvir a boca de um cativo. Chegou lá para falar com ele, para resolver. Não foi o sábio, não, foi alguém que saiu como de cativo lá de Jerusalém, lá de Israel, lá de Judá, trouxe do povo de Deus, trouxe como cativo lá de Judá, trouxe como de cativo. E agora estava um escravo lá. E quem vai resolver o problema do rei? Um escravo. Daniel era escravo. Ele veio de lá, de Judá, como escravo. E, irmãos, Deus é tremendo. Assim que Deus revelou para Daniel é o quê? Introduzido na presença do imperador. Vamos lá ver a palavra de Deus. Daniel capítulo 2, agora versículo 36 em diante. Daniel começa a explicar o sonho. Olha, Deus revelou para Daniel sem o rei falar para ele o que ele tinha sonhado. Deus revelou. É assim que Deus faz com o povo de Deus. Você quer fazer parte do povo de Deus? Se você vê alguém fazendo coisa errada aqui, não é povo de Deus não, porque povo de Deus não anda fazendo coisa errada. Se é coisa que estão fazendo coisa errada, é gente que está querendo ir para o inferno. Porque se eu quero e você quer ir para morar com Deus, tem de estar enquadrado na Bíblia Sagrada. Eu tenho falado aqui que a Bíblia Sagrada é a nossa Constituição. Se nós não andarmos nela, não adianta ser crente. Não adianta estar na igreja. Dizer que eu sou da igreja, ter carteirinha de membro, não sei o quê, ter pastor, não adianta. Se não tiver com o nome escrito no livro da vida, não adianta eu estar na igreja ostentando que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Se não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Então vamos ver aqui Daniel, então, falando, chegando na presença do rei. No versículo 36 do capítulo 2 de Daniel. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e poder, e a força e a majestade,
e onde quer que habite, filhos de homens, animais de campo, aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal. Ali ele viu uma estátua. Cada parte da estátua representava um reino. A cabeça era de ouro. Daniel viu uma cabeça de ouro na estátua e falou para aquele rei: olha, a cabeça de ouro é você. Depois vai vir um rei de metal, a qual terá domínio sobre toda a terra. Continuava o próximo rei, ainda continuava com domínio em toda a terra. E o quarto reino será forte, como de ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E o quarto, ao que viste, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro no lado. Se nós pegar qualquer coisa, um pedaço de ferro, fizer, depois fizer um negócio aqui de barro, para quebrar no piscar de olho. Então, era um reino que tinha um poder, mas ao mesmo tempo o pessoal puxava tapete dele, mas eu dei esse reino, esses reinos que nós estamos passando por ele aqui. São reinos que não são muito reinos, tentando, a Europa toda estão querendo juntar ali e tal, mas não consegue virar um reino novamente, como foi no passado um reino dominador. Agora eu vou falar uma coisa para você. O reino maravilhoso está para chegar. Aquele reino. Olha o que diz. No versículo 42. E como os dedos de pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por mais parte que o reino será forte, por causa de será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. No 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não serão jamais destruído, e este reino não passarão a outro povo, esmiuçará e consumirá todos este reino e será estabelecido para sempre. Depois desse anticristo que vinha aqui, depois da glória que Jesus vai levantar a sua igreja, você quer fazer parte do arrebatamento da igreja? Procure se consertar enquanto é tempo. Enquanto eu estou tendo fôlego de vida, eu posso ter um conserto com o meu Criador. Depois de sair, não tem mais jeito, não tem condições de mais nada. Depois que nós partimos para a eternidade, a oportunidade acabou. A oportunidade de nós ter um diálogo com Deus é hoje. Falar para Ele o quanto nós necessitamos dEle. E assim, Jesus Cristo está para buscar a sua igreja. Olha o cronograma. Por esse dia, Jesus Cristo está vindo buscar essa igreja. Depois vai ter um período de 3 anos e meio que o governo vai organizar para poder o governo mundial tomar conta. Depois que o governo mundial se implantar no mundo inteiro, aí vai começar a colocar
Quer dizer, antes disso já vai começar, assim que vir o governo, já vai começar a colocar o número da besta. O que é o número da besta? Hoje nós temos tudo quanto é tipo preparado aí. É chip, é tudo quanto é coisa que você possa imaginar. A pessoa tem condições hoje, e quanto mais quando chegar esse 5G, verdadeiramente vai ficar uma beleza para o anticristo. Para ele poder achar, na hora que a pessoa colocar aquele chip, se ele entrar debaixo de uma caverna, vai encontrar aquele homem ali. E aí, quando Jesus vir buscar as igrejas, que a pessoa não conseguir, não quiser mais, não quiser se sujeitar a uma perseguição implacável para aqueles que ficar. Eu aconselho você, lute agora para não ficar aqui, porque se você ficar aqui, o sofrimento, você tem dificuldade aqui nessa terra? Tem dificuldade, porque a Bíblia diz que neste mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Jesus está falando, se eu venci o mundo, você também vence pela minha palavra. Jesus falando, pela palavra de Deus, você vê do mundo, você vence o mundo, eu venço o mundo. Mas, depois que Cristo buscar a sua igreja, o Espírito Santo também é recolhido daqui. Para alguém aceitar Jesus, vai ser dificultoso, porque vai ser uma luta implacável contra esses que verdadeiramente reconhecer que erraram em não amar a Jesus acima de todas as coisas. E vão ser procurados como bandido, se não quiser entrar na jogada do inimigo, que tudo é passageiro, sabe, irmão? Sabe, meu amigo? O inimigo vai colocar um domínio, tudo passageiro, porque em seguida diz a palavra de Deus que eles vão se levantar contra Israel, que hoje o mundo inteiro luta, batalhando contra Israel, estão se levantando, eles vão lutar contra Israel, e Jesus Cristo vai vir no Monte das Oliveiras e vai descer, que diz a palavra de Deus que na hora que ele encostar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se virar em dois, e Jesus Cristo vai vencer o anticristo, vai vencer o diabo, vai vencer os seus anjos e vai jogar nas profundezas dos infernos. E aí vai começar o milênio para aqueles que ficaram aqui ainda vivos. Por 1000 anos vai ter 1000 anos de bonança. Diz a palavra de Deus que em seguida ele solta o inimigo novamente um pouco e ele vai confundir de novo aquelas pessoas que não têm fé de verdade, e aí Jesus Cristo vai eliminar o inimigo de uma vez e vai lançar nas profundezas do inferno, e aí começa a eternidade com Cristo Jesus. E eu te falo para você, não deixe essa oportunidade escapar, porque Jesus Cristo está vindo buscar um povo escolhido. Não é um povo diferente não, é um povo igual eu e você, mas que optamos em aceitar Cristo como seu Salvador e dizer para quem quer que for que Deus, que Jesus Cristo é o meu Pai, é o meu Rei, é o meu Salvador, é o tudo. Não ter vergonha de Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, diz a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é o que diz o Senhor da glória. Vamos então orar? Pai querido, quero neste momento, Pai, levar a minha oração no trono da graça e colocar, Senhor. Tu conhece essa pessoa que está ouvindo, que está meditando conosco nesse momento, Pai? Tu conhece o profundo do seu coração. E se ele nesse momento, Pai, dedicou e aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu suplico ao Deus eterno que escreva ele, o nome dele, no livro da vida. E daqui para frente, Pai, eu acompanhe, proteja, cuide, para que ele possa crescer na presença do Cristo Jesus,
na presença do nosso Deus, e Deus assim preparará ele para ser um cidadão do céu. Nós queremos morar no céu. Para isso lutamos nesta vida para agradar ao Criador. Deus amado, muito obrigado pela vida desta pessoa que nesse momento, Pai, está se curvando perante a Tua palavra para Te amar, para Te buscar, para proclamar e para dizer que o Senhor vive e reina para todo sempre. Muito obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão, por tudo que vocês têm feito em nossas vidas. Obrigado você que tem colocado, está sendo inscrito aí no nosso canal. Que Deus o abençoe. Não esqueça de estar orando por mim para que eu possa continuar adorando ao Pai Eterno. Deus tem me dado esta oportunidade de estar falando do amor dele. Muito obrigado, Jesus, pela sua vida, Deus, que eu agradeço por você que está nesse momento aí, meditando na palavra de Deus, juntamente comigo. Que a graça do Deus eterno possa estar derramando na sua vida para tudo sempre. Amém. Obrigado.